Uma ótima noite para você. A alienação parental é algo recorrente nas ações que chegam ao juizado especial. Essa forma de moldar o que o filho vai pensar dos pais pode ser danosa no presente e também no futuro. De acordo com os dados do Datafolha, cerca de 80% dos 20 milhões de filhos de casais separados são alvos da alienação parental. Essa condição é considerada crime e quem a pratica pode ter sérias consequências. A alienação parental, no caso, a própria palavra já sugere, né, o termo aí, é alienar, ou seja, o pai ou a mãe ou alguém da família vai utilizar a criança ali, o menor envolvido, que seja numa situação de divórcio, numa dissolução de uma união estável, ou numa questão de guarda, alimentos, qualquer ação que envolva aí o núcleo familiar. Utiliza a criança para atingir a outra parte, aliena a criança, né? Ela vira ali um objeto na mão de uma das partes, para denegrir a imagem, né, para prejudicar a outra parte. A criança ali vira vamos dizer assim, um joguete na mão. E, às vezes, é tão grave que a própria criança passa a achar isso normal, porque ela não tem, às vezes, a depender da idade, aquela consciência do que ela está fazendo. Então, ela acha que aquilo ali que ela está fazendo é o normal. E isso, se não for tratado, se não for resolvido, se não for dirimido, aquela criança, aquele adolescente vai arrastar isso até mesmo inconscientemente para a vida dela no futuro. Isso prejudica demais a pessoa. São várias as situações que culminam na alienação parental. Por isso, os responsáveis pela criança ou adolescente devem sempre estar atentos e acionar a justiça em caso de confirmação desse tipo de abuso. Os motivos são vários, né? O que mais assim ocorre é quando, por exemplo, assim, a mulher ou o homem tem um outro relacionamento, né, e a outra parte ainda não aceitou aquele divórcio, aquele rompimento daquele vínculo, né, e às vezes por conta até mesmo de pensão, né, utiliza o filho e fala assim, fala com o seu pai que você está passando dificuldade, que a mamãe ou o papai não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, mas tudo no intuito de atingir a outra pessoa. Né? O alienador, ele não pensa em si, ele não pensa na criança, ele pensa em atingir a outra pessoa. O pai ou a mãe tem que ficar muito atento aí, né, nesse período aí, principalmente durante o processo, há indícios aí que a criança apresente, né, e logicamente se tem um advogado, levar isso para o advogado imediatamente, levar isso ao juiz, levar isso ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, né? O mais importante é proteger essa criança e proteger até a outra parte também, porque às vezes a outra parte também está precisando, sim, de um tratamento psicológico, né, de um tratamento psiquiátrico, né? Então, assim, assim que vê algum indício que possa estar ocorrendo, comunicar imediatamente, né, alguém da justiça. A situação é levada tão a sério pela justiça que o responsável que fizer a alienação pode até perder a guarda da criança ou adolescente e ainda os direitos relacionados ao menor. A perda do pátrio poder, ou seja, o poder de pai e o poder de mãe, né? Isso também ocorre, o Henrique, também quando as pessoas estão dificultando as visitas, né? Recentemente, a última alteração da questão da alienação parental foi justamente nesse sentido, aquela pessoa que dificulta as visitas ali, né, por algum motivo, que seja por pensão, que seja por um motivo pessoal, também vai encaixar aí na questão da alienação parental. Então, é muito importante, porque além de ser considerado um crime, então vai sofrer as sanções aí também na área civil, que é o pior, que é deixar de exercer o poder de pai e o poder de mãe aí em relação à criança ou a esse menor. Primeiramente, né, se a pessoa não puder, logicamente, arcar com um advogado particular, que procura a Defensoria Pública, mas tem que ser um advogado aí para ingressar com uma ação de alienação parental referente ao processo em questão que já está em trâmite.